Sobre esses dados e o acidente de hoje em São Paulo, eu converso com o aviador Fernando de Bortoli. Fernando, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Como é que a gente explica, Fernando, esse aumento no número de acidentes aéreos e de vítimas no nosso país nesses últimos anos? Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. De fato, tem esses números que acabam assustando, mas a gente tem que levar em consideração também alguns aspectos importantes, como o aumento de frota, né, que vem crescendo nos últimos anos, e vários aspectos também operacionais que precisam ser levados em consideração. Então, cada acidente que aconteceu, ele tem um fato diferente do outro, então tudo tem que ser investigado de uma forma isolada, a gente não pode conectar os acidentes a uma coisa só, como muita gente acaba considerando, está acontecendo muitos acidentes, o que está acontecendo com a aviação, né? Então, cada caso desse tem que ser acompanhado de forma isolada e entender, né, o que levou aquele acidente a acontecer, mas existem muitas questões operacionais de acidentes que já foram investigados pelo CENIPA e que já foram emitidos os relatórios, a questão de mau tempo, mas isso se dá também principalmente com o aumento de número de voos que vem crescendo aí nos últimos 10 anos. Agora, existe uma estabilidade, com exceção, claro, do ano passado e 2023, mas é uma tendência de queda, né, principalmente da quantidade de acidentes. Então, o gráfico ele estava diminuindo nos últimos. Que pena, perdemos o Fernando, aviador, que está nos ajudando a entender melhor esses gráficos do CENIPA. Eu não sei se a gente consegue voltar com ele. Aí está, retomamos o contato. Fernando, desculpa, você foi interrompido pela tecnologia. Mas deixa eu pegar um ponto aí. Você diz, então, claro que a gente tem que levar em conta, e concordo com você, no crescimento da malha aérea, mais aviões voando, mais voos acontecendo. Mas em 2024 e em 2025, a gente vem tendo muitos casos envolvendo pequenos aviões. E aí eu pergunto para você, especialista, se tem alguma coisa errada com fiscalização, com manutenção, com treinamento de pilotos, Fernando. A questão da fiscalização, hoje o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele é bem robusto, né? E existe uma legislação que é o RBAC, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 91, que rege esses aviões, como, por exemplo, o que sofreu acidente hoje, ou o helicóptero que sofreu acidente semana passada. E no RBAC 91, ele foi reformulado recentemente, então ele já está bem robusto, claro que sempre há pontos de melhoria, mas é impossível ter uma fiscalização total em todas as aeronaves que estão voando no Brasil. A gente está falando de um país aí com por volta de 20 mil aeronaves, né? 15 mil aeronaves executivas operando. Então, é a mesma coisa a gente falar de fiscalizar todos os veículos que estão nas ruas. É muito difícil. Mas quando uma aeronave opera num aeródromo, como o caso do Campo de Marte, ela vai passar por um contato com o controle de tráfego aéreo, aprovado um plano de voo, então tem todos os critérios são seguidos de forma muito rígida. Agora, claro, a gente precisa sempre levar em consideração também a parte de treinamento de pilotos, tem que avaliar como que os pilotos estão se reciclando, acho que isso é muito importante, falando de uma forma bem generalizada mesmo, né? Não especificando de um acidente X ou um acidente Y, mas de uma forma bem generalizada, entender como é que estão esses treinamentos dos pilotos, não só na parte de formação, mas a sua manutenção. Quando a gente entra na questão da linha aérea, por exemplo, os pilotos eles passam por treinamentos periódicos a cada 6 meses em simulador de voo, eles estão sempre sendo testados, né? E na aviação de pequeno porte, na aviação geral, não existe essa exigência. Então, isso é um ponto que pode ser avaliado. Na manutenção, a mesma coisa. Aviões do porte do King Air, como o do acidente de hoje, ele tem que passar por uma manutenção em oficina homologada, né, de forma muito correta. Mas existem aeronaves, como até que eu estou acostumado a voar, que não tem essa exigência de passar por uma oficina homologada. Então, toda a manutenção ela fica a cargo do proprietário do operador da aeronave, né? Então, na aviação, nós sempre tentamos ter o melhor treinamento possível, fazer a melhor manutenção possível da aeronave, e isso é de responsabilidade do operador e do proprietário quando a gente fala de aeronaves de pequeno porte. Agora, Fernando, sobre o acidente de hoje especificamente, pelas imagens que você certamente deve ter visto, pela sua experiência, alguma pista do que pode ter acontecido? É muito difícil, Márcio, dizer qualquer coisa só baseado em algumas imagens, né?
ou nas informações que tem nos aplicativos de rastreio de aviões, né? O que eu verifiquei no aplicativo de rastreio é que a aeronave, no momento que ela chegou ali, do toque no chão, ela estava praticamente na sua velocidade de aproximação para pouso, né? Então, ela parece até estar muito veloz, de fato ela está, mas uma aeronave como essa aproxima para tocar na pista a uma velocidade de mais ou menos 180 km por hora, né? Então, numa avenida como essa, é realmente muito mais rápido do que a avenida comportaria, fora que a avenida não é feita para receber uma aeronave, então ela tem muitos obstáculos, tem árvores, tem postes, várias coisas desse tipo. Então, é muito difícil a gente avaliar só baseado no vídeo, qual poderia ter sido a intenção do piloto, ou se o avião estava em pane. Esse é o tipo de informação que a gente realmente precisa guardar o trabalho do CENIPA de investigação, e essas imagens hoje são muito importantes. E hoje nós temos uma grande vantagem em relação à tecnologia de essas imagens existirem, né? E a gente ter câmeras espalhadas por todos os lados e ter esse acidente filmado por vários cantos. Então isso com certeza ajuda no trabalho, nesse quebra-cabeça gigante, né, que o CENIPA começa a montar a partir dessa coleta de material para tentar encontrar os fatores contribuintes que resultaram nesse acidente. Eu imagino que esse avião não tem a caixa preta, Fernando, e ele é de 1981. Algum alerta para aviões com essa idade? Não. Bom, o fato de não ter caixa preta é algo normal em relação a aviões desse porte, né? Ele realmente não tem. E eu sempre digo, isso, né, informação do próprio CENIPA, até quando eu estive com eles, a caixa preta é mais uma peça do quebra-cabeça, extremamente importante, isso não tem dúvidas, mas ela não é a única peça. Existem várias peças que agora o CENIPA vai trabalhar. E o fato do avião ser de 1981, isso também não significa nada. Na aviação, o avião ele vai pela sua manutenção. Claro que no caso de um King Air como esse, que é um avião pressurizado, ele tem uma questão de pressurização, então ele pressuriza, despressuriza, aí você tem ciclos, né? Isso é avaliado, isso é previsto em manual do fabricante. Então, um avião, quando ele tem o seu programa de manutenção seguido, à risca, como normalmente acontece, todos os manuais são seguidos da forma correta, a idade do avião não significa muita coisa. Tanto é que existem aviões aí pressurizados de 70 anos voando até hoje, né? Aviões não pressurizados de 100 anos que estão voando até hoje. Então não é o ano do avião, mas assim, sempre o seu estado de manutenção.